Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeozão se iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Vamos ver aí o que o Chico Garcia trouxe nesse último dia do ano aí com as notícias do Timão. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, beleza? Para ajudar e vamos pro vídeo, beleza? De tudo, agradecer você, né, que está comigo aqui, passou por esse 2024, junto comigo, mais uma temporada. Muito obrigado pelo carinho, foram números muito expressivos. A gente bateu a tão sonhada meta de 1 milhão de inscritos, muito por conta de você. Logo, logo a gente vai se encontrar aí ainda em mais conteúdos, nas lives, né? O calendário vai voltar. E por enquanto, né, você que está aqui comigo nessa virada de ano, último dia de 2024, eu só tenho a agradecer a você. Mas eu sei que o que vocês querem é informação, né? Então vamos lá, vamos analisar tudo que está acontecendo aí com o Corinthians, como por exemplo, a situação envolvendo o Davi Luiz, que segundo o Juliano Bertolucci, né, o empresário, tem propostas aí, sondagens, pelo menos negociações aí com Corinthians e Fortaleza. A grande questão que está pegando nesse momento, primeiro que já existe uma conversa, tá? Então assim, eu sei que o Davi Luiz até divide opiniões, né? Tem alguns que falam que a carreira dele é muito exitosa, um jogador que chegaria e jogaria fácil aqui no Corinthians. Eu tenho dúvidas, aos 37 anos, se ele teria essa condição. Não quero aposentar ninguém, não quero decretar que não dará certo, porque daqui a pouco o cara vem, arrebenta, né? A gente nunca sabe, eu acho muito cruel fazer isso. Agora, eu preciso analisar com aquilo que eu tenho em mãos. E ele não deixa o Flamengo com uma imagem, até porque se ele tivesse performado lá de uma forma muito mais positiva, o Flamengo não teria aberto mão de um jogador que ganha um salário considerável. E talvez esse seja o ponto, né? Daqui a pouco você ter o Davi Luiz como um cara de grupo, um cara experiente, um cara que vai te auxiliar em várias questões, até no extracampo, e daqui a pouco pode né, compor ali o elenco, né, substituindo um ou outro titular, sendo um cara líder importante, né, um cara que ainda pode corresponder fisicamente por um valor aceitável, é uma coisa. Agora, ele ganhava mais de R$ 1 milhão no Flamengo, gente. Então, assim, é claro que ele está num outro estágio de carreira. Ele não está ganhando o que ele já ganhou no Chelsea, o que ele ganhou na Europa. Ele já está ganhando menos. Vejam só, esse R$ 1,5 milhão do Flamengo já é menos do que ele ganhou na Europa, e faz parte. Agora, quando ele se transfere para Corinthians ou Fortaleza, ele não vai ganhar esse salário. Agora, vai ser perto disso, né? Pelo menos que ele vai cobrar, que ele vai exigir, porque, sei lá, R$ 700 mil, que é um puta salário, é metade do que ele ganhava. Será que ele vai abrir mão tanto assim? Bom, o fato é que, economia, né? Lei da oferta e da demanda, se ninguém pagar aquilo que ele quer receber, ele vai ter que se adequar à sua nova realidade. Um zagueiro de 37 anos ganhando R$ 1 milhão é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, de verdade. Então, assim, ainda mais o Davi Luiz, que eu tenho muitas restrições. Repito, ele pode chegar aqui e calar minha boca, calar a boca de muitos aí que estão duvidando, né, da condição do Davi Luiz, porque é um cara profissional, um cara que ficou muito tempo na Europa, ninguém fica muito tempo lá por acaso, um cara que frequentou a seleção brasileira, ele tem uma história, não vou negar isso. Agora eu estou falando de momento, né? De momento eu acho que o Corinthians tinha que olhar para frente e contratar um outro perfil de jogador. Agora, isso é o que eu acho. O que eu tenho para dizer para vocês é que existe uma conversa. Existe uma conversa do Fabinho Soldado com o Davi Luiz para que ele jogue no Corinthians. E ele já declarou que é torcedor corintiano e tal, e você sabe como isso funciona, né? Ele vai chegar, vai dizer que o sonho dele era jogar no Corinthians, que ele está realizando o sonho de infância dele, aquela coisa toda. Só que na primeira oportunidade de voltar ao Brasil, para onde que ele foi? Foi para o Flamengo. Mas enfim, né, não vou entrar nesse mérito. O fato é que existe uma conversa, existe uma possibilidade, e eu quero muito saber a sua opinião, porque até agora eu vi muita divisão. Não, poxa vida, o cara que vai agregar, se vier para compor e tal. Porque, claro, o torcedor não pensa muito nessa questão salarial. E acho que nem a gente tem que pensar, né? Mas a gente avalia, né? Pô, será que vale o investimento? Pagar 1 milhão ou perto disso? Porque ele não vai reduzir mais do que isso para um zagueiro de 37 anos que já não performa mais como antes? Não sei, eu tenho muitas dúvidas. Agora, as minhas dúvidas elas estão em segundo plano, como as de vocês, provavelmente. O primeiro plano é de que há uma conversa. Então há uma possibilidade real do Davi Luiz vestir a camisa do Timão em 2025. Breno Bidon, hein? Breno Bidon, assediado, a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Ele foi destaque essa semana no jornal Sport, jornal lá da Espanha, dizendo que o Barcelona monitora o Breno Bidon, volante ou meio-campista. Eles, inclusive, colocam na matéria que ele joga como um 10, mas pode jogar em outras funções, a joia do Timão de 19 anos. O Breno Bidon, ele é um jogador que eu sou muito fã, é muito refinado, muito versátil, polivalente,
que amadureceu muito. Ele estava na Copinha em janeiro desse ano, né? O ano não terminou ainda. Em janeiro desse ano ele estava na Copinha, gente, e termina o ano como titular. Então a evolução dele é fantástica. Ele tem 19 anos apenas. E, inclusive, a matéria fala que ele pode jogar como um 10, como um meia esquerda, mas tem que melhorar sua condição física. Então, inicialmente, a matéria diz que ele iria para o Barcelona B, para depois subir, ascender ao time principal. A multa para o Breno Bidon é de 50 milhões de euros. A gente sabe que o Corinthians mira o Bidon como a grande salvaguarda da temporada. O Corinthians está investindo muito, com salários, com grandes jogadores, montou um baita de um time, mas o Bidon, para mim, ele é peça-chave desse novo time. Ele pode ser substituído por outro jogador ali? Eventualmente pode, por um Alex Santana, por um Charles, que pode fazer a função. O Breno Bidon, para mim, ele é titular absoluto e ele é um jogador ali que potencializou o jogo do Carrilho, o Carrilho o dele, vice-versa, o do Garro, a trinca ali, né, o losango ali, com o Ranieri, que terminou, inclusive, muito bem abrindo o meio-campo, antes o Martínez, eles se encaixaram muito bem. Então, tirar o Bidon nesse momento é muito ruim para uma sequência que vem de uma temporada muito boa, no final, né, e que poderia continuar dessa maneira. Não acho que ele vai sair agora, mas assim, o torcedor precisa saber que se ele não sair agora, na metade do ano vai ser muito difícil segurá-lo. Muito difícil. A multa, repito, 50 milhões de euros. Ele não vai sair por esse valor. Isso é uma proteção. Mas eu não venderia por menos de 30, de verdade. Porque isso resolve, ou pelo menos parte, né, das contas do Corinthians do ano. E aí tudo bem. Aí você troca esse prejuízo. Ok, vou ter um prejuízo técnico aqui, mas por conta de um valor do chamado irrecusável, irrecusável, né, uma proposta que você não tem como recusar. Ok, agora vender por um dinheiro de pinga, por um dinheiro que você vai ao mercado e você não vai conseguir um substituto, e você vai ter que caçar na base um jogador que vai demorar para se adaptar, não sei o que e tudo mais, ou mesmo trazer um de fora, ganhando um alto salário, não vale a pena. Não vale a pena. Mantém até que ele saia por esse valor, porque para mim ele vale isso, ele vale 30 milhões de euros, pelo menos. Se vender por 25, tá. Mas menos que isso, gente, mas não tem negócio, não tem negócio. Resta saber se o Corinthians vai conseguir segurar, porque aí, se chegar um Barcelona, aí tem uma sedução em torno do clube, em volta do garoto, para a família, aquela coisa toda. A gente sabe, né? É a vida financeira dele, da família, é um projeto, né, de você ir para um dos maiores clubes do mundo. Eu sei, eu entendo isso. Mas aí cabe, né, você ter habilidade, até porque o Corinthians vem forte ano que vem, e acho que pode beliscar um grande título, e aí esse valor, né, ele subiria ainda mais. Vamos aguardar. Mas era sabido, era notório que isso aconteceria. Agora a gente já fala no Barcelona claramente aí, mas tem outros clubes europeus sondando ele também. A ESPN Brasil já noticiou isso também. Para a gente fechar, o Lúcio Acosta, o Luciano Acosta, eu era para ter trazido ontem esse vídeo aqui, acabei me passando, então está com um pouco de atraso, mas ainda vale, tá? Porque o Luciano Acosta é o seguinte, ele tem contrato com o FC Cincinnati, da Major League Soccer, 30 anos, argentino, até o fim de 2026. Existe uma sondagem do Corinthians, informação do Pedro Ramiro, eu já tinha essa informação também, o Pedro Ramiro traz mais quente agora, no Donos da Bola essa semana, ele trouxe que o Corinthians sondou a situação do Luciano Acosta. O Luciano Acosta é um meia atacante maravilhoso, ele é uma estrela da Liga Norte-Americana, e para quem duvida da MLS, porque lá o Messi joga contra ninguém e tal, até tem alguns jogos que a gente meio que duvida, assim, né, porque, pô, os caras parecem globetrotters, assim, né, ele e o Suárez ali, brincando de jogar futebol. Mesmo assim, eles não foram campeões, né, mas enfim, a Major League Soccer trouxe para o Brasil nessa temporada Thiago Almada e o Savarino, por exemplo. E os caras arrebentaram. Então, assim, não dá para levar muito no nível do tipo assim, não, lá os caras jogam outro esporte. Não é bem assim, gente. Se valorizou muito e ele é uma das estrelas da liga. O cara todo ano é MVP. O Most Valuable Player. O cara é demais. As pessoas pagam para ver ele jogar, porque ele... Bom, a última temporada foram 14 gols e 19 assistências em 40 jogos, 41 jogos. É uma média absurda de participação em gols, assim, interferência direta no jogo. Ele pode jogar na função do Garro, ele pode jogar ao lado do Garro, ele pode jogar como um meio atacante, ele pode jogar como um segundo atacante. Ele é super versátil, é da base do Boca, rodou aí
futebol mexicano, agora Estados Unidos, mas ele tem dado algumas declarações dizendo que ele pode não continuar pelos Estados Unidos em 2025. E aí ele citou numa entrevista o Corinthians e o Boca, dizendo que dois clubes como esses seduzem porque são protagonistas nos seus países, no futebol e tá, da América do Sul. Então, seria muito interessante. E que ele ainda gostaria de jogar no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o único clube citado que joga o Campeonato Brasileiro, no caso, foi o Corinthians. Então, ele chegou a falar sobre o Corinthians, ele se interessou, a verdade é essa. Ele se interessou pela ideia de jogar no Corinthians. Claro que daí, para uma negociação, para uma proposta efetiva, até porque ele tem contrato com o Cincinnati, demanda tempo, porque aí o Corinthians tem feito negócios, né, com jogadores livres, e aí você negocia diretamente com o atleta, ele tem contrato até fim de 26, então daqui a pouco, se ele conseguir uma liberação, do tipo agora eu vou decidir o que fazer, o Corinthians está muito grande na parada, porque o Corinthians já demonstrou interesse dele, não de agora, já, nem dessa temporada, tá? Já demonstrou interesse dele há algum tempo e agora com o Fabinho Soldado tá se aproximando mais, tá monitorando mais de perto o Lúcio. E agora a informação do Ramiro é que houve uma sondagem. A sondagem é o seguinte: qual a tua situação aí? Consegue rescindir? Não consegue? Quer jogar na Liga Brasileira? Salário aqui é tanto, aqui você vem jogar com o Memphis Depay, aquela coisa toda, né? Aquela sedução que o dirigente faz. Então, se ele conseguir a liberação, fica mais fácil. Se não, aí tem que tentar um empréstimo. Nação corintiana, a respeito do Davi Luiz, galera, pra mim o Davi Luiz não poderia jogar no Corinthians, porque quando ele teve a chance de vir pro Corinthians, ele escolheu o Flamengo. Então, ou o cara é corintiano ou não é, né, galera? Porque teve a chance de jogar no Corinthians, aí depois que o Flamengo não quer mais ele, agora ele quer jogar no Corinthians. Pra mim, não traria esse jogador, um jogador caro, um jogador com idade avançada, igual o Corinthians no início da temporada 2024. Reformulou o elenco, tirou esses medalhões, aí agora vai contratar outro medalhão mais velho do que os medalhões que tinha no início do ano. Pra mim, não convém contratar esse cara agora. Agora e nem nunca mais, já acabou pra ele. Comentei o que vocês acham, beleza? E a respeito do Breno Bidon, galera, o Chico tem razão, porque Breno Bidon, por menos de 30 milhões, se ele jogar 6 meses aí, do nível que ele jogou, que ele encerrou a temporada, menos de 30 milhões de euros, não deve sair do Corinthians, porque não pode ser isso, entendeu? Se vender por 20 milhões, é dinheiro de pinga. Comentei o que vocês acham sobre isso. E agora a respeito do Luciano Acosta, galera, para mim, um ótimo jogador, cairia como uma luva aí nesse time do Corinthians. E o Corinthians precisa de elenco aí para disputar essas três competições que vem aí ano que vem. 3 ou é 4, né? Paulista, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, 4 competições. Então precisa de um time bem competitivo, com peças que vai chegar e vai aumentar o nível técnico da equipe. Então, para mim, contrataria esse cara, fazer um esforço e contrataria esse cara. Mas como a gente sabe, o Corinthians tem um problema financeiro muito grande, então é difícil isso acontecer, mas aprova essa contratação. O cara, acho que jogaria muito bem aí no Corinthians. Comentem o que vocês acham. Se inscreve no canal, deixa aquele like para ajudar, beleza? E até a próxima, valeu!